Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo onde nós vamos estar respondendo mais uma pergunta, que é uma pergunta até comum quando a gente está estudando as Escrituras. O Salvador Jesus Cristo, quando ele estava falando para os judeus, pregando o evangelho, estabelecendo a igreja, muitas vezes ele é acusado de blasfemar. Para os judeus, a blasfêmia era um pecado seríssimo, ou seja, fala mal, mentir a respeito das coisas divinas. E muitas vezes os judeus pegaram em pedras para exterminar o Salvador, né? Não reconheciam ele como Salvador, é claro. Até no julgamento de Cristo, uma das acusações daquele tribunal iníquo que aconteceu de madrugada para condenar o Senhor, né? Quando o Sinédrio se reuniu, uma delas era a blasfêmia. Então, blasfêmia era uma coisa muito séria. E o Senhor Jesus Cristo, ao explicar sobre blasfêmia, né, que é uma fala desrespeitosa contra as coisas de Deus, contra as coisas sagradas, ele disse o seguinte. Isso está em Mateus 12, do 31 a 32, nós vamos ver que Marcos praticamente fala a mesma coisa. Diz, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Então, Cristo está dizendo que pelo poder dele, pela expiação infinita que ele iria realizar, no caso, quando ele mencionou essas palavras, é capaz de perdoar todas as coisas. Então, imagina o pecado mais terrível, né? Existem muitos pecados que são abomináveis. A gente sabe de pessoas que cometeram genocídios, pessoas que vão contra as criancinhas inocentes e machucam física, mental e espiritualmente. Esses traumas, eles permanecem por muito tempo. E a gente sabe de coisas terríveis que acontecem, né? Imagina todos esses pecados. O Senhor disse, tudo vai ser perdoado. Ele fala especificamente da blasfêmia, né? Todo pecado e blasfêmia. Eu falei para vocês dos judeus, os judeus eles consideravam realmente a blasfêmia um dos pecados mais graves. Mas, veja, a blasfêmia não é entendida apenas como maldizer Deus, falar contra a igreja dele, a obra dele, não é isso. E até Cristo ele vai explicar melhor sobre. Olha o que ele diz. Porém, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer falar alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no futuro. Então, veja só, tem muitas coisas nessa passagem que a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, sua doutrina, explicam, que apenas pelo estudo da Bíblia a gente não consegue extrair. Uma delas é que há possibilidade de perdão nesse mundo e no futuro, mas não com relação à blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, e essa vida é o tempo para os homens se prepararem para encontrar Deus e se arrependerem. Mas nós aprendemos, recentemente fiz um vídeo lá no canal Videira Verdadeira sobre os reinos de glória. Nós sabemos que as pessoas que não se arrependerem nessa vida, mas se arrependerem na vida futura, ou seja, no mundo espiritual, ainda serão herdeiras de um grau de salvação. Agora existe um pecado que não é perdoado, nem aqui, nem depois. A expiação de Jesus Cristo é o maior poder, ultrapassa a nossa compreensão, né? Ela transcende tempo, espaço, é uma coisa que retroage a todas as criações e que vai avante no plano de Deus. E Deus continua criando mundos e a expiação está válida lá. Algumas pessoas perguntam, vai ser necessário outro Cristo? A expiação? Não. Cristo que veio para essa terra e morreu por nós, o Salvador, realizou uma expiação perfeita, que nós chamamos de infinita e eterna, que não é limitada por tempo, espaço, nenhuma barreira. Mas a expiação, ela não consegue redimir um certo tipo de pecado. Mas eu usei a palavra consegue, né? Mas não é nem assim, é porque a expiação tem o poder de corrigir todas as coisas, de redimir tudo e de salvar todas as obras da criação. Mas existe um tipo de pecado que não tem perdão porque a pessoa que comete tal pecado, ela não quer se arrepender, ela não muda, né? E nós vamos estudar mais sobre isso. Quando fala blasfêmia contra o Espírito Santo, não está dizendo que você vai falar mal do Espírito Santo, que você vai negar que ele existe. Não é apenas isso, porque esse tipo de pecado, ele pode ser perdoado. A blasfêmia com o Espírito Santo é muito mais profunda e intensa, e a gente vai aprender isso em outras escrituras.
Como eu falei para vocês, lá em Marcos, repete dizendo, Marcos 3, 28 a 29, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu no eterno juízo. Em Doutrina e Convênios 132, que é a revelação sobre o casamento eterno, o Senhor explica o que significa blasfemar contra o Espírito Santo. Eu quero ler para vocês no versículo 27. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será perdoada no mundo, nem fora do mundo, aí ele explica, define o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo. Cometer assassinato derramando sangue inocente e consentir em minha morte depois de terdes recebido o meu novo e eterno convênio, diz o Senhor Deus. E aquele que não guarda essa lei, de modo algum poderá entrar para a minha glória, mas será condenado, diz o Senhor. Vocês entenderam o que é? Tem uma outra escritura em Doutrina e Convênios que eu acho que deixa mais claro, o que significa negar o Espírito Santo. Está lá em Doutrina e Convênios 76, que é aquela grande visão dos reinos de glória. E quando o Senhor está falando a respeito daqueles que são condenados, que não recebem nenhum reino de glória, né, como Satanás, seus anjos, e aqueles que amam a mais a luz do que as trevas, ele diz o seguinte: os filhos da perdição, que eu disse que é melhor que eles nunca tivessem nascido, pois são vasos de ira, estou lendo no 33, são condenados a sofrer a ira de Deus com o diabo e seus anjos na eternidade, sobre os quais eu disse que não há perdão, nem nesse mundo, nem no vindouro, tendo negado o Santo Espírito. Então, blasfemar contra o Espírito não é apenas maldizer o Espírito, as coisas de Deus, mas é negar o Espírito. O que significa negar? Ele vai explicar melhor. É negar o Espírito Santo depois de havê-lo recebido, e tendo negado o Filho unigênito do Pai, tendo-o crucificado dentro de si e tendo envergonhado abertamente. Negar o Espírito Santo, o que significa? Vamos para o livro de Mórmon agora. Como eu falei, a gente tem que estudar as Escrituras juntos para tentar entender o que significa. Alma 39:6 diz: pois eis que se negardes o Espírito Santo, uma vez que tenha estado em ti, e tiverdes consciência de que o nega, eis que isto é um pecado imperdoável. Sim, todo aquele que assassinar contra a luz e o conhecimento de Deus não obterá facilmente perdão. Sim, meu filho, afirmo-te que não será fácil obter perdão. Então vamos tentar pensar agora nas Escrituras em conjunto. Está dizendo que negar o Espírito Santo significa recusar esse Espírito, recusar essa luz e crucificar, né, Cristo dentro de você. Então, se você tivesse a oportunidade de estar lá entre os judeus, no ministério de Jesus Cristo, você estaria gritando, crucifica-o, crucifica-o. Significa também você receber um conhecimento. Então, o Espírito habitou em você, você recebeu as dádivas supremas, sublimes, do Espírito de Deus. E isso significa ser selado pelo Santo Espírito da promessa para a vida eterna. Tem uma escritura também, Doutrina e Convênios, lá mais para o finalzinho, que diz que a palavra mais segura de profecia que vem do Espírito é saber que nós estamos selados para a vida eterna. Então, quando você chega nesse estado de santidade, onde o próprio Deus diz, meu filho, confio em você, você vai ter vida eterna. Está na mortalidade ainda, mas Deus confia tanto que ele diz, tem a vida eterna. Ele garante para ti a vida eterna. Você recebe essa eleição divina. Essa vocação e eleição que o apóstolo Pedro nos incentivou a buscar. Quando você chega nesse nível, que você conhece Deus, que você tem a possibilidade de receber Ele como Consolador, né? O segundo Consolador, como o Salvador falou, que daria aos apóstolos. Quando você está nesse nível de entendimento, e nega essas coisas, e começa a perseguir a igreja, e tem vontade de crucificar, derramar o sangue inocente, que o verdadeiro sangue inocente é Jesus Cristo. Mesmo os assassinos, presta atenção nisso, que às vezes a gente confunde quando vê as Escrituras, mesmo os assassinos, todos os piores pecados, gente, vocês podem imaginar, terão perdão. A expiação de Jesus Cristo é maravilhosa, depois das pessoas terem pagado pelos seus pecados, a expiação os redimirá,
e mesmo os assassinos herdarão uma glória no reino celestial, como a gente aprende em Doutrina e Convênio 76. Mas aquele que assassinar o Filho de Deus em seu coração, né, tendo recebido e negado, estes não terão perdão. Esse tipo de pecado, esse pecado imperdoável tão grave, a maioria de nós não consegue cometer, porque nós precisamos estar num nível de luz muito grande para poder cair. Esse é o tipo de pecado que Caim cometeu. Caim matou seu irmão Abel, assassinou, o primeiro assassinato da humanidade, foi terrível. Mas antes disso, ele se envolveu em combinações secretas, ele se tornou mestre-mã, ele fez um convênio com Satanás, ele amou mais a luz e as trevas. E quando consumou sua iniquidade, tentando mudar as ordenanças de Deus, não era para oferecer sacrifício de animais, ele queria oferecer frutos. Ele assassinou seu irmão Abel, isso foi o supremo ato de negar o Espírito Santo. E aí ele se tornou perdição. O próprio Deus disse, tu é perdição. Tem um outro personagem que é chamado perdição nas Escrituras também, que é Lúcifer, que caiu e se tornou Satanás. Por que perdição? Porque não tem esperança de salvação. Não adianta, não vai herdar nenhum reino de glória. Caim, diferente de Lúcifer, vai até ressuscitar, porque ele passou pela mortalidade. Todo mundo que passa pela mortalidade, seja bom ou mal, vai ressuscitar pela dádiva de Cristo. Mas ele não vai ter um corpo de glória, ele vai habitar nas trevas, junto com Lúcifer, né, Satanás e seus anjos. Todos aqueles, e olha só que interessante, né? Todos aqueles que negaram o Senhor Jesus Cristo antes de nascer e não puderam nascer nessa vida e são demônios hoje, é porque cometeram um pecado imperdoável. É o único pecado que os afastou de Deus. Eles tinham um perfeito conhecimento do seu plano de salvação, mas amaram mais as trevas que a luz, preferiam crucificar Cristo dentro de si e foram expulsos. E eles estão aqui procurando nossa destruição e procurando nos tornar tão miseráveis quanto eles são. Então, pessoal, espero que eu tenha respondido à pergunta de vocês, né? O que é o pecado imperdoável? O pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, significa negar o Senhor Jesus Cristo, depois de ter recebido um testemunho muito poderoso do Espírito Santo. Por quê? Uma coisa é ver Jesus Cristo. Muitas pessoas, quando Cristo estava na terra, viram Jesus Cristo. Mas ver Cristo, mesmo numa visão gloriosa, não significa receber necessariamente um testemunho do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, que é o membro da Trindade designado para testificar a respeito do Pai e do Filho, toca a nossa alma e nos confirma a veracidade de que Ele, o Senhor Jesus Cristo, é o Salvador e Redentor, então não existe outra coisa, não existe coisa mais forte. E se nós vamos contra essas coisas? E veja, não é porque você se afastou da igreja, ou porque você se rebelou, fez coisas erradas, até falou mal contra Cristo e Deus, que você cometeu o pecado que é negar o Espírito Santo. Precisa estar num nível muito alto. Como falei para vocês, receber a palavra mais segura de profecia, para então depois se voltar contra Cristo. Bom, para terminar, deixa eu dar essa citação do Elder Bruce R. Macon, que foi um apóstolo da Igreja de Jesus Cristo. Ele diz, o cometimento do pecado imperdoável consiste em crucificar em si mesmo o Filho de Deus e envergonhá-lo abertamente. Para cometer um crime imperdoável, o homem precisa receber o Evangelho, adquirir por revelação do Espírito Santo conhecimento absoluto da divindade de Cristo, então negar o novo e eterno convênio mediante o qual foi santificado, chamando o convênio de coisa ímpia e ofendendo o Espírito da graça. Portanto, comete assassínio, consentindo na morte do Senhor. Isto é, tendo conhecimento perfeito da verdade, rebelando-se abertamente, colocando-se em posição no qual crucificaria Cristo, sabendo perfeitamente que era o Filho de Deus. Cristo é assim crucificado e envergonhado abertamente. Perfeito, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado, que tenham respondido essa pergunta. Se você tem outra pergunta, qualquer que seja, envia para nós e vai ser um prazer a gente poder responder. Até a próxima. Tchau, tchau.